Ele a venceu em uma aposta. O surpreendente segredo das montanhas foi finalmente revelado. Miguel respirou fundo, as mãos trêmulas enquanto as cartas se espalhavam sobre a mesa de madeira gasta. Seu coração pulsava tão forte que poderia ecoar pelas montanhas que cercavam sua casa. Ele olhou para a multidão que se aglomerava ao redor. Rostos conhecidos, misturados com estranhos, todos ali, sem piscar, prontos para testemunhar o desenrolar de uma disputa que muito mais que uma simples partida de cartas. Era uma batalha por dignidade, por esperança e por sua amada terra. Você não vai vencer, Miguel. Essa terra é sua, mas eu posso comprar qualquer coisa. Riu Marcos, um sorriso astuto nos lábios. O empresário vestia um terno caro que brilhava sob a luz do sol. Miguel, por outro lado, vestia suas roupas simples de trabalhador. Mas era o que seu coração palpitante carregava que realmente importava. Ele não estava ali apenas por si mesmo, mas por Dona Luzia, sua mãe, cuja presença iluminava até os dias mais sombrios na cidade. Cada conselho dela ecoava na mente de Miguel como uma canção antiga, cheia de sabedoria. Enquanto a disputa começava, Miguel se lembrou de todas as histórias que Dona Luzia contava nas noites serenas sob o céu estrelado. Histórias sobre como, muitos anos atrás, sua família havia lutado contra opressores que queriam roubar suas terras. As montanhas não eram apenas pedaços de terra. Elas guardavam segredos antigos, lendas de coragem e união. Miguel sentia que dentro de si, essa força ancestral aflorescia. Ele não poderia deixar que um homem como Marcos tirasse tudo o que sua família havia construído com tanto amor. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar? No ar, a tensão aumentava como um balão prestes a estourar. Conforme as cartas eram jogadas, a cidade inteira parecia prender a respiração. Miguel estava em um transe. Cada movimento seu parecia dançar em sintonia com os ecos das montanhas. Foi então que ele se lembrou de uma história ouvira de Dona Luzia. Um antigo tesouro oculto, um segredo profundo que só poderia ser revelado em um momento de grande necessidade. A adrenalina subiu nas veias de Miguel. Aquilo não era apenas um jogo, era uma chance de reescrever a história. E quando a última carta foi finalmente jogada sobre a mesa, um silêncio profundo cobriu a praça. O olhar de todos estava fixo na mão de Miguel, seus olhos brilhando com uma intensidade que nunca havia sentido antes. O segredo das montanhas estava prestes a ser revelado e a comunidade inteira estava prestes a descobrir que esta luta era sobre muito mais do que uma simples aposta. O que será que está prestes a acontecer? O que temos a aprender com as lendas que estão prestes a ganhar vida? Os olhares na praça eram uma mistura de esperança e ansiedade. O silêncio era palpável, como se todos estivessem presos em um momento que poderia mudar suas vidas para sempre. Miguel olhou para as cartas sobre a mesa e seu coração disparou. Agora, não se tratava apenas de ganhar ou perder. Era uma questão de recuperar a dignidade da sua família, de honrar cada sacrifício feito ao longo dos anos. Marcos, no entanto, parecia mais intrigante do que nunca. Ele havia jogado suas cartas com um semblante sereno, mas não conseguia esconder a frustração que crescia a cada segundo que passava. Miguel sentiu uma onda de coragem. Ele sabia que tinha algo a mais do que apenas uma boa mão de cartas. Tinha a força da comunidade por trás dele, uma energia que pulsava e ecoava nas montanhas. Com um gesto decidido, Miguel virou a última carta. O vento soprou suavemente e todos puderam ver a mão vencedora. Uma mistura de gritos e aplausos irrompeu entre a multidão. O olhar de Miguel encontrou o de sua mãe na multidão. Os olhos dela brilhavam de orgulho e ele sentiu seu coração transbordar de emoção. Era isso que importava, não apenas a vitória, mas o reconhecimento do valor de suas raízes e da luta que o trouxera até ali. Você pode ter o dinheiro e a influência, Marcos, mas nunca poderá comprar a coragem de um povo unido, disse Miguel com voz alta e firme, fazendo com que cada palavra ressoasse entre as montanhas.
A afirmação flutuou no ar, poderosa e transformadora. Mas ao olhar para o adversário, Miguel notou algo estranho. O sorriso de Marcos havia desaparecido e seu rosto agora se contorcia em uma expressão de raiva e desprezo. Você não sabe com quem está lidando, Miguel. O que você fez aqui, tenho certeza, terá consequências. Disparou Marcos com uma voz baixa, mas ameaçadora. A multidão hesitou por um instante, a tensão no ar voltando a crescer. Seria possível que a vitória de Miguel trouxesse não apenas alegria, mas também uma onda de retaliação? Ele sabia que suas palavras tinham um peso, mas nunca imaginou que fossem tão poderosas quanto as correntes de raiva que se formavam ao redor de Marcos. Dona Luzia, percebendo a mudança no clima, avançou em direção ao filho. Miguel, você precisa ser cauteloso. Às vezes a maior vitória é saber quando recuar, murmurou, sua voz cheia de preocupação. Mas antes que Miguel pudesse responder, uma sombra passou sobre a praça. Olhando para cima, ele viu uma nuvem escura se formando sobre as montanhas. O céu pareceu mudar de cor, e um vento forte começou a soprar. Era como se a natureza estivesse se preparando para algo grande. Ele sentiu uma pressão no peito, uma mistura de medo e determinação. O que estava por vir? O que as montanhas ainda escondiam de tão valioso? Naquele momento, a história começava a se desenrolar de uma maneira que Miguel nunca poderia imaginar. Não era apenas uma luta pela terra, mas uma batalha por um legado que transcendia gerações. Enquanto todos olhavam maravilhados para o céu, Miguel se lembrou do velho tesouro mencionado nas histórias de sua mãe. Ele sabia que por trás de cada desafio havia oportunidades à espera de serem descobertas. O que as montanhas tinham a revelar? E qual seria o papel dele nessa nova aventura que estava prestes a começar? Prepare-se, Miguel, pensou consigo mesmo. A verdadeira batalha está apenas começando. E enquanto o vento carregava consigo os ecos de promessas e segredos, ele se preparou para enfrentar o que viesse a seguir. A tempestade começou a se formar rapidamente, como se as nuvens quisessem cuspir suas mágoas acumuladas sobre a praça, onde sonhos e esperanças agora se misturavam à incerteza. O vento soprava mais forte, fazendo as folhas dançarem e levando com elas os murmúrios da multidão. Miguel sentia seu coração acelerar cada vez mais. Não era apenas a adrenalina da vitória, mas a predisposição para encarar um futuro nebuloso. Ele desviou o olhar de Marcos, que parecia cada vez mais inquieto. O adversário estava de pé, os punhos cerrados na mesa de cartas, como se quisesse quebrá-la e liberar toda a frustração acumulada. A tensão estava tão intensa que a atmosfera parecia quase elétrica. E enquanto isso, a comunidade fixava os olhos em Miguel, alimentando sua coragem com o poder de suas esperanças. Vamos, Miguel, você é nosso! Gritou um jovem da multidão, e imediatamente o apoio se espalhou como uma onda. As palavras ressoaram por toda a praça, infundindo Miguel com uma força renovada. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro da terra molhada e a energia vibrante do povo ao seu redor. Dona Luzia, ainda preocupada, ficou ao lado do filho, olhando fixamente para as nuvens escuras acima. Amor, precisamos sair daqui. Ela disse, puxando-o suavemente. Não sabemos o que Marcos pode fazer, mas Miguel permaneceu firme. Mãe, não posso simplesmente me afastar. Este é o momento em que precisamos mostrar união. As montanhas têm mais do que segredos. Elas guardam nossa história, e essa história não vai ser apagada por medo. Marcos, com o semblante contorcido, deu um passo à frente. Você se acha corajoso, não é? Mas a verdadeira batalha não é entre nós, Miguel. As consequências virão de onde você menos espera. Sua voz ecoou ameaçadora, um aviso que fez o estômago de Miguel revirar. Um trovão estrondou ao longe e o céu retumbou em um mau presságio. Miguel olhou para Dona Luzia, que estava pálida. Ele se lembrou das histórias que a mãe contava na infância sobre as montanhas e um tesouro guardado de forma ancestral. Eram lendas que passavam de geração em geração, mas agora tudo parecia mais real do que nunca. De repente, um clarão iluminou o céu e uma luz intensa irrompeu entre as nuvens. Olhem! Gritou alguém da multidão. Todos se voltaram para a direção onde a luz pulsava, como se chamasse por eles. Miguel sentiu um impulso incontrolável de se aproximar, seu corpo quase se movendo sozinho.
Com uma determinação renovada, ele começou a caminhar em direção ao local onde a luz se mostrava mais forte. Dona Luzia tentou segurar seu braço, mas ele a tranquilizou. Preciso descobrir, mãe. Talvez as montanhas finalmente queiram falar. As pessoas se aglomeraram ao redor dele, e o murmúrio se transformou em um clamor coletivo, uma mistura de medo e expectativa. Seriam eles capazes de desencadear algo que há muito estava escondido? Por que aquela luz estava ali, e o que significava? Miguel parou na borda de um penhasco. Seu coração batia forte, e ele sabia que nunca mais seria o mesmo. Antes que pudesse pensar no que fazer a seguir, algo brilhou em seu bolso. Era a pedra que sua avó lhe deixara, uma herança familiar que ele mal entendia. Mãe, o que isso significa? Miguel olhou para Dona Luzia, os olhos dela agora cheios de mistério. Você já viu essa luz antes? Ela hesitou e o tempo parecia parar enquanto os olhares se cruzavam. No fundo, uma parte dela sempre soube que aquele momento chegaria. A luz nos revela a verdade, filho. E a verdade pode ser mais poderosa do que você imagina. E como se respondesse à pergunta não feita, uma nova onda de luz se espalhou, iluminando não apenas o penhasco, mas o coração de Miguel. Quais segredos as montanhas revelariam agora? A resposta estava prestes a ser desvendada, mas a preocupação de Dona Luzia ecoava em seus pensamentos. Até onde ele estaria disposto a ir pela verdade? Do fundo do abismo, um eco profundo e ancestral ressoou, como se as montanhas estivessem prestes a contar sua história. Miguel respirou fundo e se preparou para o que estava por vir, quando uma nova revelação surgiu entre as sombras. Miguel sentiu cada fibra de seu ser pulsar com a promessa de algo grandioso. A luz iluminava não apenas o espaço à sua frente, mas também os ecos do passado que haviam sido enterrados nas profundezas das montanhas. O eco, profundo e envolvente, parecia se entrelaçar com seu próprio coração. Aquela conexão era palpável, e ele soube naquele instante que o que estava prestes a descobrir mudaria tudo. Dona Luzia, ao lado de Miguel, segurava sua mão, buscando coragem. Você está pronto, meu filho. A verdade pode ser pesada. Suas palavras ficaram suspensas no ar, cada sílaba carregando um peso emocional. Miguel apertou a pedra em seu bolso, agora quente contra sua pele. Sentia que havia algo mágico dentro dela, um poder guardado para aquele momento. Ele olhou para a luz cada vez mais intensa e, com um movimento resoluto, deu um passo à frente. A multidão começou a se agitar. Miguel, cuidado! Alguém gritou, mas a voz se perdeu na cacofonia do trovão. Ele estava focado, perdido na luz. Assim que ele atravessou a borda do penhasco, a luz começou a girar em torno dele como se estivesse dançando com a sua própria essência. Ela se moldou em formas, figuras que pareciam contar histórias ancestrais. Ele viu rostos conhecidos, familiares, e então percebeu. As lendas que sua mãe lhe contava eram mais do que histórias. Eram memórias. Imagens flutuantes mostraram homens e mulheres dançando, erguendo suas vozes em cânticos que ecoavam através das montanhas, e em meio àquelas lembranças, um nome. Valentina. Ele se lembrou da avó, sua força, seu brilho, um sorriso inconfundível. A luz pulsava, e a voz de sua avó soava em sua mente, suave e firme. Todo tesouro vem de um sacrifício, Miguel. O que buscamos nem sempre é material. Às vezes, é o conhecimento que nos faz livres. Miguel sentia a energia vibrante da multidão atrás dele. Em seus rostos, ele via a admiração e um toque de esperança. No entanto, também reconhecia o medo. Marcos estava na mesma borda agora, observando, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e pavor. Afinal, o que aquela luz finalmente significava para ele? Com a voz embargada, Miguel gritou. As montanhas guardaram nossa história. Elas não têm apenas tesouros, mas lembranças de quem somos. Temos que entender o que nos une. Isso é mais forte do que uma aposta. A luz ficou mais forte, como se validasse suas palavras. A cada frase, a conexão que sentia com sua avó parecia fortalecer. Lembrou-se dela novamente, ensinando-o a respeitar a terra e seus ancestrais. Aquela mesma luz agora iluminava o caminho. Mas uma sombra cruzou seu pensamento. E se Marcos estivesse certo? E se o custo de descobrir a verdade fosse maior do que ele podia suportar? Dona Luzia, percebendo sua hesitação, olhou profundamente em seus olhos com um amor que transbordava. Filho,
O que quer que aconteça, a verdade sempre vale a pena. Estaremos com você. Miguel respirou fundo e sentiu a força da comunidade ao seu redor. Ele sabia que não estava sozinho nessa busca. Eram eles que formavam a linha diante dele, e todas as histórias que desejavam contar estavam entrelaçadas. E enquanto a luz atingia seu pico de intensidade, um novo eco reverberou do abismo. Não era mais apenas um som, era como um chamado distante, mas irresistível. Miguel sabia que a resposta se aproximava. As nuvens começaram a se abrir, revelando um brilho dourado e suave que inundava a praça. A verdade parecia prestes a ser desvendada, mas a pergunta ficou pairando no ar. Até onde ele e sua comunidade estavam dispostos a ir para abraçar esta revelação? Com o coração acelerado e a confiança queimando dentro dele, Miguel deu mais um passo à frente. Estava prestes a descobrir que a luz não apenas revelaria o passado, mas também o futuro. Então, uma voz estrondosa ecoou por toda parte, e tudo começou a girar. O que viriam a encontrar poderia reescrever seu destino. Miguel fechou os olhos, enquanto o som da voz estrondosa reverberava em todo o seu ser. Era como se a própria terra estivesse se manifestando, chamando-o para uma jornada que ele jamais imaginou. A luz dourada parecia envolver cada uma de suas células, um calor vibrante que pulsava com promessas de sabedoria e transformação. Quando abriu os olhos novamente, ele se viu em um espaço totalmente diferente. A praça havia desaparecido, substituída por um cenário majestoso, montanhas imensas que se erguiam ao seu redor, cobertas de vegetação exuberante e flores coloridas. O céu estava mais azul do que qualquer azul que ele já vira, e um perfume doce flutuava pelo ar, como se as flores estivessem sussurrando segredos esquecidos. Miguel sentiu sua respiração acelerar. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, Dona Luzia pareceu materializar-se a partir daquela luz resplandecente, imediatamente reconfortante. Havia determinação em seu olhar. Você está pronto para ouvir a verdade, meu querido? Ela perguntou. Miguel acenou, seu coração batendo forte. Nesse lugar mágico, ele sentiu que as lendas e histórias de sua família estavam prestes a se entrelaçar com a realidade. Cada passo que você deu até aqui foi guiado por eles, Miguel. Os que vieram antes de nós. Eles esperaram por esse momento. Do fundo das montanhas, uma figura apareceu. Era um homem alto, de aspecto sereno e imponente, com uma aura que misturava autoridade e gentileza. Seus olhos eram profundos como o oceano, e à medida que ele se aproximava, Miguel percebeu que aquilo não era apenas uma presença. Era a essência de seus antepassados, vital e pulsante. Eu sou Pedro, o guardião das histórias. Ele disse, sua voz ecoando como se a própria terra estivesse respondendo à sua presença. O que você vê aqui não é apenas um reflexo do passado, mas um vislumbre do que podemos nos tornar. Miguel sentiu um frio na barriga. Por que eu? O que isso tudo significa? Pedro sorriu, um sorriso que parecia iluminar ainda mais o ambiente. Você é a ponte, Miguel. A coragem que você demonstrou em enfrentar o medo de descobrir a verdade é o que desencadeou isso. Os segredos das montanhas estão esperando por alguém que os valorize, que os compartilhe. Dona Luzia apertou sua mão. Era como se ambos sentissem a força daquele vínculo. As histórias de nossa família, os sacrifícios, as alegrias e as lutas, tudo isso é parte de você. Miguel olhou ao redor e a beleza indomável das montanhas pareceu falar. O eco antigo chegava até ele, revelando segredos que sempre estiveram ocultos sob camadas de tempo. Ele se lembrou de Valentina, contou a história dela em pensamentos, como um murmurinho sutil. Você destoa. O que quer que tenha descoberto, Miguel, não é só para você. Viu a reação em sua mãe. Precisamos resgatar a conexão perdida entre nós e essa terra. A luz dourada começou a brilhar ainda mais intensamente, como se concordasse com as palavras de sua mãe. Ele percebeu que aquele era um momento de transformação não apenas para ele, mas para toda a comunidade. A luz parecia tornar-se um símbolo de unidade, e cada história que aflorava revelava uma nova camada de identidade. Mas enquanto o brilho o envolvia, um sentimento de dúvida o atingiu. E se eles não estivessem prontos para a verdade? E se cada revelação trouxesse consigo um fardo que eles não pudessem carregar? O chamado distante se intensificou, e o eco de Pedro parecia se despedaçar, como se a experiência estivesse prestes a culminar em algo grandioso.
Você deve decidir, Miguel. A verdade pode ser uma bênção ou uma maldição. A voz de Pedro soou clara. Você escolherá se tornará um farol de esperança ou um peso a ser suportado. Com a pressão do momento, Miguel sentiu o chão tremer sob seus pés. O futuro da sua comunidade, das montanhas e, quem sabe, do seu próprio coração estava ali, pronto para ser desvendado. Ele olhou para os rostos familiares ao seu redor, o amor e o apoio ardendo em seus olhos. Então, Miguel respirou fundo, determinado. Vamos enfrentar isso juntos. E nesse instante perfeito, o legado de suas histórias se uniu à luz, agora mais forte do que nunca, e uma nova revelação se aproximava, como uma tempestade prestes a transformar tudo o que conheciam. A pergunta pairava no ar. Quem seriam eles de fato quando a poeira assentasse? A luz dourada os envolveu como um abraço caloroso, pulsando em harmonia com o coração de Miguel. O ambiente ao seu redor começou a vibrar, e as montanhas pareciam se inclinar para ouvir. Uma conexão profunda se formou entre ele, Dona Luzia e Pedro. Juntos, estavam prestes a desvendar um segredo que poderia mudar tudo. Escute, Miguel, disse Pedro, sua voz soando como um sussurro de vento entre as árvores. Cada montanha possui uma história, cada pedra, um fragmento do nosso passado, mas a verdade mais importante se encontra nas vozes que foram silenciadas. O que você está prestes a descobrir não é apenas sobre você, é sobre todos nós. Os olhos de Miguel brilharam. Era um peso, mas ao mesmo tempo um estímulo. Ele sentiu a presença de seus antepassados como uma corrente elétrica correndo por seu corpo. Estou ouvindo, ele respondeu, quase em um sussurro. E então, como se tivesse sido combinado, a luz dourada se intensificou e imagens começaram a dançar no ar. Miguel viu figuras do passado, homens e mulheres lutando, rindo, se unindo. Cada cena contava uma história de esperança e superação. Os ancestrais de Miguel estavam ali, dançando em uma luta silenciosa contra as adversidades que tanto marcaram suas vidas. Ele pôde sentir suas angústias, seus amores, suas perdas e vitórias. Ele viu sua avó, Dona Zélia, trabalhando no campo sob o sol escaldante, sua mãe pequena, observando com olhos curiosos. Uma história de força e luta, uma história de amor que ecoava por gerações. E em um momento sutil, a conexão feita por sangue e suor tornou-se palpável. Miguel entendeu que essa luta não era apenas a deles, mas também a dele. Você tem a escolha, Miguel, reiterou Pedro. Sua expressão seria: você pode carregar esses fardos ou deixá-los aqui. Podemos transformar o peso em força. Miguel olhou para Dona Luzia e sentiu seu olhar cheio de encorajamento. Ele assentiu, mais forte agora, mais corajoso. Então, cada cena que se desdobrava diante dele se tornava uma parte de suas próprias veias. Estou pronto. Quero aprender. Quero entender, disse com convicção. A luz dourada, então, começou a se contrair, como se estivesse concentrando toda aquela energia em um único ponto. O chão sob seus pés começou a vibrar e uma nova imagem surgiu. A visão de uma pequena montanha escondida, diferente das outras. Uma montanha mágica, como se fosse um portal. Essa montanha esconde o maior tesouro de todos, disse Pedro com a voz firme. É onde você encontrará a verdade que poderá mudar o destino de sua comunidade, mas você deve estar preparado para o que vai encontrar. Miguel sentiu um frio na barriga novamente. Ele olhou para sua mãe, sentindo que, de alguma forma, aquela montanha guardava o mesmo espírito que sempre fora parte de sua história. Precisamos ir até lá. Não podemos deixar essa verdade nas sombras, ele afirmou. Quando se moveram em direção à nova montanha, os ecos ancestrais pareciam guiá-los, como uma melodia familiar. O ar ao redor se tornava quente e perfumado, levando-os cada vez mais perto de algo grandioso. Mas à medida que se aproximavam, uma presença sombria começou a emergir. Corpos de víboras antigas, parecendo serpentes, se acabrunhavam sob o solo, como se queriam impedi-los de seguir em frente. Oh, não, disse Dona Luzia preocupada. Esses são os medos e segredos que a comunidade não enfrentou. Eles precisam ser confrontados antes que você possa continuar. Miguel sentiu seu coração acelerar.
Eles não estavam apenas lutando por si mesmos, mas por todo um legado que precisava ser curado. Agora, mais do que nunca, a verdade parecia um desafio a ser enfrentado, mas ele não podia desistir. Estamos juntos nessa, disse ele com determinação renovada. Temos que superar isso. E com esse grito interior, Miguel se lançou na escuridão, pronto para confrontar os desafios. A verdade os esperava na sombra daquela montanha, e ele estava prestes a desbravar um caminho que poderia ser transformador. Mas a pergunta permanecia na mente dele: até onde ele iria para enfrentar os medos que por tanto tempo ficaram escondidos? Miguel avançou, cada passo ecoando na sua mente como um tambor inquieto. A escuridão parecia formada por rostos conhecidos, sussurrando lembranças do passado que ainda teimavam em ficar. Ele sentia a energia que pulsava ao redor e um frio na barriga, a mistura de medo e determinação formando uma tempestade dentro dele. Vamos juntos! Incentivou Dona Luzia, sua mão segurando a de Miguel com firmeza. Seus olhos transmitiam uma coragem que Miguel aspirava emular. A conexão entre eles era mais forte do que qualquer coisa que ele já havia sentido. Era um chamado, uma súplica para que ninguém ficasse para trás. Pedro os guiava pela trilha estreita, quase invisível nas sombras que o cercavam. O ar ficava mais denso a cada passo. Lembre-se, Miguel, os medos não são reais, mas sim reflexos das verdades não ditas. Precisamos enfrentar o que tememos, disse Pedro, sua voz ressoando como uma melodia nas paredes da montanha. Miguel olhou para as serpentes, que agora pareciam distorcidas, como se contorcessem em desespero. Eram os temores da comunidade, os segredos enterrados, as dores que ainda não haviam sido curadas. Ele lembrou-se de histórias que havia escutado, das pessoas que hesitaram em falar sobre suas lutas, que se deixaram sufocar por suas angústias. Por que deixamos isso acontecer? Miguel questionou, dirigindo-se a Pedro e Dona Luzia. Por que não quebramos esse ciclo antes? A verdade é muitas vezes mais dolorosa que a mentira, respondeu Dona Luzia serenamente. Mas é através da dor que encontramos nossa força. É agora ou nunca, Miguel. A energia começou a girar em torno deles, formando um vórtice poderoso. Miguel sentia que a verdade que buscava se aproximava, pulsando como um coração batendo forte dentro do seu peito. Ele não poderia hesitar. Era sua vez de resgatar não apenas a própria história, mas também as de todos que vieram antes dele. Neste momento, uma nova imagem se formou diante deles, iluminada pela luz dourada. Miguel viu uma grande reunião comunitária, onde as vozes se entrelaçavam em uma sinfonia de risos e lágrimas. Era um retrato de pertencimento, de união. Ali, ele viu as pessoas que tinham recorrido a ele, aqueles que escolheram guardar suas histórias como se fossem segredos imutáveis. Isso é o que precisamos fazer. Precisamos falar, precisamos nos unirmos a partir de nossas verdades. Miguel exclamou, sentindo a paixão e a urgência em cada palavra. No entanto, algo se agitou nas sombras. A presença sombria à sua frente começou a se manifestar mais agressivamente, quase como uma tempestade prestes a eclodir. Vocês não podem enfrentar isso. Uma voz rouca e profunda ecoou, parecendo vir de todas as direções. A verdade pode ferir, destruir. Não se trata de dor, mas de libertação. Miguel gritou com toda a sua força, o eco da sua determinação ressoando nas cavernas. Nosso passado não nos prende, nos fortalece. A luz dourada se intensificou, refletindo o brilho do espírito de Miguel. Ele sentia que estava à beira de algo monumental, e enquanto ele lutava contra o medo, as serpentes começaram a se contorcer, perdendo força. Então, um estrondo eclodiu e o chão tremeu sob os seus pés. As serpentes dispersaram, revelando uma entrada oculta nas pedras. Era como se uma passagem secreta tivesse se aberto, convidando-os a avançar. O coração de Miguel disparou. A verdade estava ao seu alcance. A liberdade de sua comunidade estava ali, escondida nas sombras da montanha. É aqui, é a nossa chance de curar, disse ele, puxando Dona Luzia e Pedro para dentro. Mas algo dentro dele sussurrava que nem tudo estava resolvido. A pergunta pairava: o que mais ele ainda teria que enfrentar na busca por essa verdade? E, acima de tudo, seria a libertação merecida ou seria apenas outro ciclo de dor?
Miguel, com os olhos fixos na entrada da caverna, preparou-se para o que estava por vir. O destino os aguardava, e ele estava pronto para descobrir o que realmente significava ser livre. A passagem era um túnel de pedra fria, iluminado apenas pela luz dourada que emanava do próprio Miguel. O cheiro de terra e umidade permeava o ar enquanto eles avançavam, e a cada passo a esperança se misturava à ansiedade. Dona Luzia puxou uma respiração profunda e olhou para Miguel, cujos olhos brilhavam com determinação. Você sente isso, Miguel? A energia aqui é diferente. É como se a montanha estivesse viva. Ela comentou, sua voz suave ecoando nas paredes. Sim, eu sinto. Como se estivéssemos nos aproximando de algo muito importante. Miguel respondeu, apertando suavemente a mão dela. Ele não sabia exatamente o que esperar, mas algo dentro dele pulsava, como um aviso de que estavam prestes a desvendar segredos há muito guardados. De repente, o túnel se expandiu em uma caverna ampla e a luz dourada iluminou um enorme mural esculpido na rocha. As imagens projetavam cenas de uma comunidade unida, de celebrações e de momentos de dor e luta. Miguel pode reconhecer rostos familiares. Ele viu seu avô, risos compartilhados entre os membros da comunidade e também lágrimas. Aquela era a história deles, a história que eles nunca haviam contado. Olha! Exclamou Pedro, apontando para um símbolo central que parecia brilhar. Era um círculo, cercado por correntes quebradas. Isso é, um chamado por liberdade. Está representando nossa comunidade. Além das sombras que nos rodeiam, existe luz, existe história, disse Dona Luzia com firmeza, seus olhos fixos na imagem. A visão daquelas correntes quebradas trazia esperanças renovadas. Miguel sentiu um impulso forte de se aproximar do mural. Quando chegou mais perto, uma sensação de calor o envolveu. Ele passou os dedos sobre as pedras, como se quisesse transmitir sua própria energia para o mural. No entanto, uma voz ressoou, mais forte agora, reverberando pelas paredes da caverna com uma fúria surpreendente. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Este lugar está destinado a esquecer. A verdade é uma armadilha. A voz ecoou como um trovão em meio à calma antes da tempestade. Miguel virou-se rapidamente, os olhos arregalados, buscando a origem daquele som ameaçador. Quem está aí? Gritou ele, sua voz tremendo, mas determinada. Ele não podia recuar. Não agora. Sou a sombra das verdades sussurradas, o eco das histórias que preferem ficar enterradas, respondeu a voz, agora surgindo como um vulto nebuloso na frente deles. Liberdade é ilusão. A dor é o que une vocês. Sem ela, o que restaria? Dona Luzia se adiantou, erguendo a cabeça. A dor pode unir, mas ela também pode cegá-los. Precisamos enfrentar isso juntos, senão ficaremos perdidos em nossos próprios medos. A figura nebulosa hesitou, como se o desafio dela tivesse causado impacto. Miguel sentiu que era hora de agir. Ele não apenas falava por si, mas por cada pessoa que já hesitou em contar sua história. Se não enfrentarmos a verdade, vamos continuar prisioneiros de nossos próprios fantasmas. A cura começa aqui e agora, gritou ele, seu coração batendo com força. À medida que suas palavras reverberavam pelo espaço, a luz dourada começou a dançar ao redor deles, como se confirmasse o que Miguel estava afirmando. O vulto parecia se debater, rasgando-se em uma mistura de sombras e claridade. Vocês não compreendem a profundidade de sua escolha? A voz sussurrou, agora mais fraca, enquanto a presença começou a se desvanecer. Compreendemos muito bem, respondeu Pedro ao lado de Miguel. Nós escolhemos a liberdade e nunca mais seremos prisioneiros do silêncio. Com um último brado, a figura desapareceu e o mural se iluminou ainda mais, criando uma corrente de luz que irradiava a esperança. Miguel olhou para Dona Luzia e Pedro, a emoção dançando em seus olhos. Eles tinham conseguido algo poderoso, mas o caminho à frente era incerto. Vamos nos unir e contar nossas histórias. O que começa aqui não pode terminar em silêncio, Miguel declarou, determinado a unir a comunidade. Mas enquanto a luz brilhava, uma nova sombra começou a se mover à espreita na caverna, como se não quisesse deixar a verdade ser revelada. O que mais Miguel precisaria enfrentar para trazer essa liberdade? A batalha estava apenas começando. Miguel respirou fundo, sentindo a energia pulsar ao seu redor. A luz do mural o envolvia e iluminava as sombras que até então pareciam tão ameaçadoras.
Mas agora, em meio a essa penumbra, algo dentro dele queimava com a determinação de romper com o ciclo de dor. Dona Luzia e Pedro estavam ao seu lado, e juntos formavam uma barreira contra os medos que tentavam se infiltrar em seus corações. Você acha que foi mesmo suficiente? A sombra se foi, mas e se ela voltar? Perguntou Pedro, sua voz trêmula. A preocupação transparecia em seu olhar. Estamos juntos, Pedro, e juntos somos mais fortes, respondeu Miguel, apertando o ombro do amigo. Ele podia sentir a incerteza de Pedro, mas também queria que ele visse a força da esperança. Dona Luzia, com um sorriso sereno no rosto, olhou para o mural novamente. A história de nossa comunidade está aqui e precisamos trazê-la à tona. Não podemos permitir que essas vozes continuem esquecidas. Foi então que uma brisa gelada atravessou a caverna, fazendo as tochas ao redor piscarem. Miguel franziu a testa, o pressentimento retornando. A luz do mural começou a oscilar, e as figuras esculpidas pareciam quase vivas, como se quisessem se libertar das pedras frias. Olhem! Exclamou Dona Luzia, apontando para uma parte do mural que agora brilhava intensamente. As figuras estão mudando. É como se quisessem nos contar algo. Miguel se aproximou novamente. Agora, as imagens começavam a dançar em uma nova narrativa. Ele viu figuras de pessoas se unindo, mãos segurando velas acesas e o calor do amor preenchendo o ar até mesmo nas cenas mais sombrias. Uma lágrima brilhou nos olhos de Dona Luzia, refletindo a luz ao seu redor. Essas são as nossas histórias, as que foram silenciadas, mas que agora estão clamando por espaço, disse Miguel, a voz embargada. Precisamos ouvir cada uma delas. De repente, uma nova voz ecoou, mais suave, quase como um sussurro, mas carregada de fúria. Vocês realmente acham que podem mudar o destino? A liberdade não é para todos. O medo é sua verdadeira casa. Miguel girou com a intensidade das palavras. A sombra começava a se formar novamente, mais feroz do que antes. Quem é você? Ele gritou, o medo fazendo seu coração acelerar. Sou todos que vieram antes de vocês. Sou os que sucumbiram à dor e ao silêncio, e que preferem a escuridão à luz. A verdade é uma arma, e aqueles com coragem para usá-la sofrerão. O ar pesou ao redor deles, e Miguel sentiu o frio invadir os ossos. Mas ele lembrou da força das mãos de Dona Luzia e do olhar determinado de Pedro, e isso acendeu uma chama em seu interior. Se a verdade é uma arma, então que sejamos os defensores dela. O medo só tem poder se o deixarmos ficar. Traga-o, estamos prontos para enfrentar o que vier. A determinação em sua voz ecoou, firme e clara, cortando o ar pesado. A sombra hesitou por um momento, e Miguel percebeu que haviam desencadeado algo ainda maior. Uma luz nascia dentro de si, e ele entendia que enfrentaria não apenas a sombra externa, mas também os medos internos que cada um carregava. Está apenas começando, murmurou a sombra, antes que a caverna fosse inundada por uma luz tão intensa que Miguel precisou fechar os olhos. Quando a luz finalmente se dissipou, eles estavam cercados por figuras familiares que pareciam surgir do mural, pronto para contar suas histórias. Estamos prontos para ouvir, disse Dona Luzia, seu coração acelerado. O que mais aqueles rostos conhecidos tinham a revelar? A liberdade estava a um passo, mas a verdade precisava ser confrontada. Miguel olhou para aqueles que agora estavam ao seu redor, seus próprios fantasmas prontos para darem os primeiros passos em direção à luz. Seria possível que juntos eles pudessem enfrentar não apenas o passado, mas também as sombras que ainda assombravam o presente? A resposta para essa dúvida estaria nas histórias que eles estavam prestes a revelar. A batalha pelo futuro havia começado, e Miguel sentiu que, por mais que os desafios se avolumassem, a luz da verdade seria a chave para a verdadeira liberdade. Miguel sentiu seu coração disparar. As figuras familiares do mural agora dançavam ao redor dele, cada uma carregando histórias e emoções que ele precisava compreender. Era como se um portal houvesse se aberto entre o passado e o presente, e ele estava no centro de tudo isso, pronto para ouvir e curar. Estamos prontos! Vamos ouvir nossas verdades! Ele gritou, a voz firme soando como um eco de determinação. Ao seu redor, os rostos familiares pareciam concordar, suas expressões refletindo um misto de esperança e ansiedade.
A sombra que havia surgido hesitou, como se sentisse a força daquela decisão coletiva. Vocês acham que podem simplesmente escolher a liberdade? A dor é parte da história. Se não a enfrentarem, serão consumidos por ela. Miguel respirou fundo, sentindo a presença de Dona Luzia e Pedro ao seu lado como um escudo contra o medo. A dor não nos define, ela nos ensina. Cada um de nós já enfrentou suas batalhas, e agora, juntos, podemos transformar essa dor em força. Ele respondeu, a voz ecoando com autoridade. Foi nesse instante que a luz do mural começou a brilhar ainda mais, e os rostos em movimentos ganharam contornos mais definidos. Miguel viu seu avô, a avó, pessoas que ele conhecia bem e outras que só ouvirá em histórias. Eram vozes de coragem e luta, ecoando em harmonia. Ele sabia que estava prestes a aprender algo poderoso. Eu sempre temi a verdade. Começou uma voz suave e uma figura familiar surgiu da luz. Era sua avó Valentina, com seus olhos cheios de amor e sabedoria. Muitos de nós carregamos segredos que nos amarraram ao passado, mas é hora de quebrar essas correntes. A multidão, visivelmente emocionada, assistia enquanto a avó continuava a contar histórias das conquistas e derrotas da família. Como eles tinham enfrentado adversidades, como havia unidade em meio à dor. Cada relato sobre amizade, amor e superação fazia a luz do mural pulsar, aquecendo os corações presentes. Pedro se adiantou, a necessidade de compartilhar sua própria história agora clara. Eu tive medo de perder aqueles que amo. Sempre pensei que meu silêncio protegesse a todos, mas na verdade só nos afastou. É hora de quebrar o ciclo, disse, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. As palavras de Pedro ressoaram no coração de cada um. Uma onda de identificação atravessou a comunidade, enquanto outros começaram a compartilhar seus próprios medos e dores, abrindo suas almas um pouco mais. Cada história dividida era uma chispa, uma conexão entre eles, e a sombra, antes ameaçadora, parecia encolher cada vez mais. A cada relato, a atmosfera na caverna se tornava mais leve. As vozes acordadas formavam um coro de coragem, e Miguel percebeu que eles não estavam apenas desenterrando-se de seus passados, mas estavam construindo seu futuro, juntos. As correntes quebradas no mural representavam um renascimento de esperanças. Vamos transformar essa dor em algo lindo, disse Miguel, sentindo o poder daquela afirmação. Vamos construir uma nova história, onde as lutas do passado não se percam, que possamos sempre lembrar que, apesar das tempestades, somos mais fortes juntos. A multidão aplaudiu com força, ecoando suas palavras enquanto a luz dourada começava a brilhar em cada um de seus corações. A caverna agora pulsava, não com trevas, mas com a luz da verdade, do amor e da união. Era um momento de virada, onde cada um se tornava parte do todo. E quando a última sombra se dissipou, tudo ao redor começou a mudar. Uma nova porta se formou à frente, reluzindo, representando a liberdade que eles estavam a ponto de abraçar. Miguel sabia que esse fosse o final de algo, mas na verdade era o início de uma nova jornada. Estamos prontos, não apenas para contar nossas histórias, mas para construir um futuro brilhante que une todos nós. Miguel declarou com fervor, sentindo a energia pulsar ao seu redor. Com os corações entrelaçados, eles cruzaram a nova porta juntos, prontos para viver novas aventuras, amar e enfrentar desafios e, sobretudo, guardar e honrar as verdades que haviam descoberto. As montanhas agora não eram mais apenas lembranças, eram guardiãs dos legados inquebráveis que iriam celebrar. O futuro é nosso, Miguel exaltou, encorajado pela energia que o cercava. Ele percebeu finalmente que o maior tesouro não era uma joia ou riqueza material, mas a coragem e a união de um povo que aprendeu a se levantar. E sob a luz radiante das montanhas, Miguel soube que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade que viesse pela frente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Comente suas reações e teorias sobre esse final. Estamos curiosos para saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.